Fala também de Oscar, com nova lesão e até 6 semanas de recuperação no São Paulo. A avaliação do custo-benefício do meia é muito ruim. Últimas de mercado, bastidores, finanças e seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Hora de falar sobre a seleção brasileira que perdeu de novo. Depois de perder por 1-0 para a Bolívia e vencer a Coreia do Sul por 5-0, o Brasil foi derrotado na manhã dessa terça-feira pelo Japão de virada 3-2. O Brasil chegou a abrir 2-0 com gols de Paulo Henrique do Vasco e também de Martinelli, jogador do Arsenal. A virada veio toda no segundo tempo com duas falhas do zagueiro Fabrício Bruno, a primeira delas desastrosa. Ele no segundo lance acaba desviando a bola para dentro do próprio gol. Dá para dizer que o terceiro erro, ou o terceiro gol, nasce de uma infelicidade do Hugo Souza. Daria para imaginar o goleiro do Corinthians fazendo algo melhor. Lembrando que a seleção brasileira não teve seus titulares desde o início da partida. A ideia do Ancelotti foi poupar alguns titulares e ver como outros reservas se sairiam. Depois do jogo, Fabrício Bruno explicou o lance do primeiro gol em que ele erra na saída de bola e permite que o Minamino finalize completamente livre para começar a construir a vantagem e a vitória de virada do Japão. Abre aspas por Fabrício Bruno, foi um lance de infelicidade minha. Quero pedir desculpas, mas acima de tudo ressaltar que também não é um lance que me define como jogador. Falei sobre o Fabrício Bruno que queimou seu filme no jogo de hoje. Dá pra dizer que o Hugo Souza e o Joeliton também não saem maiores do que antes dessa partida. Tenho certeza que todas essas avaliações estão sendo feitas por Carlo Ancelotti e companhia. Seleção que volta a jogar na data FIFA do mês de novembro contra duas seleções africanas em amistosos na Europa. Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com o Oscar 2.300.000 reais por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatada mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, perdão, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a 5ª. Desde que ele foi recontratado, o Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo R$1,5 milhão por mês e mais R$800 mil por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar, 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho em partida contra o Corinthians. Nicola, as dívidas do São Paulo diminuíram, fala do Casares na coletiva. Estão diminuindo, as dívidas bancárias tiveram uma redução, dá para dizer uma redução drástica, mas elas tiveram uma redução. É que os passos que o São Paulo tem conseguido em relação à redução da sua dívida são passos bem curtinhos, bem lentos, né? O tricolor bateu no fundo do poço, com dívida perto de R$1 bilhão, enfim. As dívidas bancárias foram aquelas que tiveram a maior redução. Mas nada que seja motivo para comemoração ou algo do gênero, tá? Nicola, você falou tanto do Marinaccio no São Paulo e acabou não rolando, hein? Matheus Rodrigues, vamos lá, Matheus. O Marinaccio chegou a assinar um memorando de entendimento com o São Paulo, que nada mais é do que uma carta admitindo a intenção de fechar com o tricolor. O Marinaccio seria um parceiro do São Paulo na SAF de Cotia. Tá? São Paulo teria mais ou menos 70% das ações e o Marinaccio ficaria com 30%. Só que esse acordo foi desfeito porque ele não seria aprovado no Conselho Deliberativo. Para que o São Paulo tivesse uma SAF em Cotia, haveria a necessidade da aprovação de 75% dos membros do CD. E o São Paulo entende que seria impossível alcançar esse número por um tema polêmico. Nem quando o Júlio Casares foi eleito a primeira nem a segunda vez, ele conseguiu 75% dos votos, mesmo sem oposição. Diante desse cenário,
Os caras passaram a discutir outras alternativas e pensaram na criação de um fundo que pretende captar até 350 milhões de reais, e aí não há necessidade da criação de uma SAF para Cotia. Por conta disso, para que você aprove no Conselho Deliberativo, você precisa de 50% mais um dos votos, e não de 75%. O que, na visão dos dirigentes do São Paulo, é muito mais plausível, muito mais possível entre os membros do CD. Como houve uma mudança no projeto, São Paulo não tem a garantia de que o Marinax vai entrar com dinheiro, mas estão reservados 150 milhões de reais que seriam aportados pelo Marinax para que ele se tornasse um dos parceiros nessa iniciativa junto da Galápagos, tá bom? Casares disse que o Oscar vai ficar em 2026. Tomara que no ano que vem ele possa render, viu? E na sua opinião, Marcão, ele vai ficar porque tem contrato até dezembro de 27 e dispensar o Oscar custaria muito dinheiro ao São Paulo. O Oscar é hoje o quarto jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Ele só está atrás do Neymar, do Memphis Depay e do Gabigol, tá? Salário astronômico, 2 milhões e 300 mil reais por mês, 1,5 são pagos pelo São Paulo, 800 mil pagos pela Superbet. O Oscar está na 5ª contusão desde que ele foi contratado. A nova lesão, um problema na panturrilha, que vai impedi-lo de jogar por até 6 semanas. Se esse prognóstico se confirmar, o Oscar só volta a entrar em campo no ano que vem, que seria um péssimo ano do Oscar. Nesse momento, só 38% de aparições nos jogos do São Paulo. Se ele não jogar mais nessa temporada, esse percentual vai cair ainda mais, fazendo com que ele se torne um dos piores negócios da história recente do São Paulo, tá bom? O Nicola, você que pela entrevista do Casares tem possibilidade de virar SAF, e assim, se fosse só pelo Casares, o São Paulo viraria uma SAF, tá? O Casares gosta da ideia, mas dentro do Conselho Deliberativo essa ideia não avança, os caras do Conselho não querem perder a mamata que existe por lá, enquanto eles forem membros do CD sem uma SAF. Quanto o São Paulo arrecadou esse ano, tem um número? Jailson, vou tentar descobrir para você. A última divulgação do São Paulo, ela era dos 7 primeiros meses do ano, tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo esse número para vocês. Acho que eu vou ter que mandar mensagem para o pessoal do São Paulo. Quer ver, ó? Vou printar tua mensagem, tua pergunta, e vou repassar. Essa pessoa costuma responder rápido. Talvez ainda durante a live a gente já tenha essa resposta por aqui, tá? E vocês ficam mandando as mensagens, a gente vai repassando para a galera por aqui. Aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Você sabe me dizer qual o último número? Ó, chegou a resposta, tá? O Gustavo Felipe foi, acho que o primeiro superchat da live, ou o segundo, e ele escreveu assim: Nicola, consegue descobrir o nome do africano e do guatemalteco que estão chegando para a base do São Paulo? Falam que ambos são muito promissores. O nome do africano é Ridwan Mohamed. Ridwan Mohamed, tá? O nome do guatemalteca, Marvin Alexander Ávila. Eles chegam sem custo, empréstimo definitivo. Me dá mais algum detalhe? Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho, só para ver se a gente traz atualizações. São Paulo tem conseguido mais novidades para a base do que para o profissional, né? Foram poucos os reforços para o profissional nessa temporada. São Paulo não conseguiu, até pela incapacidade financeira, fazer grandes investimentos. Ó, o Ridwan Mohamed eu nem comprei, né? Talvez será que é isso aqui? Mohamed Ridwan? Não, isso aqui é da Indonésia, não é esse cara aqui, não. Bom, a pessoa do São Paulo está me respondendo assim que a gente tiver mais novidades sobre o tema, eu já conto para vocês, tá bom? Seguindo aqui com perguntas, dúvidas, Alexander Machado. O São Paulo consegue baixar sua dívida em quanto tempo, Nicola? Depende muito da capacidade de arrecadação e do quanto vai gastar ou não com o futebol. Nesse ritmo atual,
haveria necessidade de muitos e muitos anos, tá? Hora de falar sobre o São Paulo, queria te contar se existe alguma procura do Beşiktaş por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Beşiktaş na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente um mês. A ideia do Beşiktaş era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Beşiktaş contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui. Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Beşiktaş já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O Tricolor confirma que foi procurado um mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões, mas o São Paulo só pagou 1.400.000, o outro 1.100.000 segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. A saideira sobre o São Paulo, Júlio Casares concederá sua primeira entrevista coletiva nessa terça-feira. Primeira entrevista coletiva em quase ou após 4 anos. A última vez que o presidente reuniu jornalistas para falar aconteceu em maio de 2021. Fala família, beleza? Então é isso, ficamos com aquele giro de notícias desta quarta-feira, dia 16 aí de agosto, né? Já estamos em agosto, outubro, já estamos em outubro, dia 16 de outubro, quarta-feira, é dia para você começar muito bem sua semana aí, né, cara? Quarta-feira já tá chegando perto da sexta-feira, aonde que você já vai entrar naquele modo repouso, modo tranquilão. Então é isso, nada melhor que bastante notícias do São Paulo para você ficar por dentro e atualizado das últimas do Tricolor Paulista. Combinado? A gente vai falando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui!